Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Agora, esta noite, quero compartilhar uma breve mensagem sobre confiança espiritual. Efésios, capítulo 3. Efésios 3, 11, de acordo com o versículo 11, de acordo com o Eterno. Vamos agora ler o versículo de número 10, por favor. Para que agora, pela igreja, os principados e as potestades nos lugares celestiais sejam plenamente conhecidos e compreendidos, segundo o eterno e imutável propósito que ele, o próprio Deus, estabeleceu em Cristo Jesus, nosso amado Senhor e Salvador, em quem nós, os crentes, temos a ousadia e o livre acesso com total confiança ao Pai, pela nossa inabalável fé nele e em sua obra redentora. Amém. Por isso desejo que não desfaleçais na minha tribulação. Então, versículo 12. Confiança espiritual ou confiança em coisas espirituais. Tudo bem. Confiança em coisas espirituais. Agora, é realmente preciso ousadia e acesso com competência. Pela fé apenas nele. Sabe, vou mudar o que eu ia fingir. First Small, capítulo 9. Quem tem que ouvir isso não é quem está aqui. Vou compartilhar com vocês sobre conexões espirituais. First ML, capítulo 9. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel. Tudo bem. E ele tinha um filho, cujo nome era Saul, um jovem escolhido e belo. Tudo bem. E as jumentas de Quis, pai de Saul, se perderam. E disse Quis a Saul, seu filho, toma um dos jumentos. Tudo bem. Leve um dos servos com você e procure as jumentas. Certo. E ele passou pelo Monte Efraim. Amém. Doutor, você pode ler para mim? E passou pelo Monte Efraim, e passou pela terra de Salisa, mas não os achou. Então eles passaram pela terra de Salim, e lá não estavam. E passou pela terra dos benjamitas, mas eles não os encontraram. E quando chegaram à terra de Zuf, Saul disse ao servo que estava com ele, venha, vamos voltar, para que meu pai não deixe de se preocupar com as jumentas e comece a se preocupar conosco. E ele lhe disse, veja, agora há nesta cidade um homem de Deus, e ele é um homem honrado. Tudo o que ele diz certamente acontece. Agora vamos até lá, talvez ele possa nos mostrar o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu servo, mas veja se formos, o que levaremos para o homem? Pois o pão acabou em nossos recipientes,
e não temos nenhum presente para levar ao homem de Deus. O que temos? E o servo respondeu novamente a Saul e disse: Veja, tenho aqui comigo a quarta parte de um ciclo de prata. Darei isso ao homem de Deus para que nos diga o caminho antes de seguirmos. Em Israel, quando um homem ia consultar a Deus, assim ele dizia: Venham, vamos ao vidente. Pois aquele que agora é chamado de profeta, antes era chamado de vidente. Então Saul disse aos seus servos: Muito bem dito, venham, vamos. Então eles foram até a cidade onde estava o homem de Deus. E enquanto subiam a colina em direção à cidade, encontraram algumas moças indo buscar água e lhes perguntaram: O vidente está aqui? E elas lhes responderam: Sim, ele está. Olhem, ele está diante de vocês. Apressem-se agora, pois ele chegou. Ele veio hoje para a cidade, pois hoje há um sacrifício do povo no alto. E assim que entrarem na cidade, logo o encontrarão antes que ele suba ao alto para comer. Pois o povo não comerá até que ele chegue, porque é ele quem abençoa o sacrifício, e só depois os convidados comem. Agora, portanto, subam, pois por esta hora vocês o encontrarão. E eles subiram à cidade. E quando chegaram à cidade, eis que Samuel saiu ao encontro deles, pois ele ia subir ao alto. Ora, o Senhor havia dito a Samuel no seu ouvido, um dia antes de Saul chegar: Amanhã, por volta desta hora, enviarei a ti um homem da terra de Benjamim, e tu o ungirás como chefe sobre o meu povo, o povo de Israel, para que ele salve o meu povo das mãos dos filisteus. E LT, break time igual 0.5S e GT. Pois eu olhei para o meu povo, porque o seu clamor chegou até mim. E quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: Eis o homem de quem te falei, este dominará sobre o meu povo. Então Saul se aproximou de Samuel à porta e disse: Peço-te, dize-me onde fica a casa do vidente. E Samuel respondeu a Saul e disse: Eu sou vidente. Sobe adiante de mim ao lugar alto, porque hoje comerás comigo, e amanhã te deixarei ir, e te declararei tudo o que está no teu coração. Tudo bem? Lindo. Em Mateus, capítulo 3. E lemos a partir do versículo 1. Mateus, capítulo 3. Verso 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Pois este é aquele de quem falou o profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Deixe suas partes retas. Uau! Versículo 13. Versículo 13. Então veio Jesus da Galiléia ao Jordão, e a João, para ser batizado por ele. Mas João o impedia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Marcos, capítulo 6, versículos 1 e 2. Marcos, capítulo 6, versículo 1. E ele saiu dali e foi para a sua terra, e seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-o, ficavam admirados, dizendo: De onde lhe vinham estas coisas? E que sabedoria é essa que lhe foi dada?
para que até mesmo obras tão poderosas sejam realizadas por suas mãos. Amém. Certo. Sabe, uma das coisas importantes e esta é apenas uma breve lição da Bíblia. Se uma das coisas importantes para entendermos é que deve haver. Se existe um grande homem de Deus, deve haver algum tipo de conexão espiritual entre você e esse homem de Deus para que você possa se beneficiar de qualquer coisa que essa pessoa possa ter. Então, estar na mesma igreja não significa que existe uma conexão espiritual. Sim, estar na mesma igreja não significa que exista qualquer conexão espiritual. Por isso, é muito importante que você faça um esforço para se conectar. Caso contrário, você pode até estar por perto, mas não está conectado e não acessa nada do que existe ali. Então, na verdade, foi uma boa pergunta que as pessoas fizeram, mas talvez apenas o espírito da pergunta em Marcos 6, tipo, de onde esse homem tirou essas coisas? De onde esse homem conseguiu essas coisas? Porque você sempre recebe de algum lugar. Você sempre recebe algo de algum lugar. Então, dá para ver que as pessoas podem estar em uma instituição, mas nunca estão realmente conectadas com a própria coisa. Muita gente está na igreja metodista, mas não tem nenhuma conexão com John Wesley. Eu sou mais conectado a John Wesley que metodistas. Não sei, sou mais conectado que metodistas. Eu sei mais sobre ele, admiro. Eu li mais para descobrir mais, para entender mais sobre ele. Eu citei mais vezes nos meus livros. Você me vê citando muitas coisas de John Wesley. Eu já estive na casa de John Wesley. Eu já estive onde ele está enterrado. Eu já orei sobre o corpo dele, já falecido. Sim, isso me interessa. Isso não interessa a muitos metodistas. Eles são metodistas oficiais. Eu não sou um metodista oficial. Se eu puder ter qualquer coisa próxima de John Wesley, já me sentirei abençoado. Você pode estar em uma instituição, mas não estar verdadeiramente conectado ao poder que a criou e a sustenta. É por isso que muitas igrejas grandes desprezam os profetas. Por que os desprezam? Porque um profeta não tem instituição. Ele mesmo é instituição. Ele é só uma pessoa. Ele é um mensageiro de Deus. Então, como não há prédio, nem conselho, nem nada do tipo, acham que não é nada. Mas a instituição que você vê vem de uma pessoa. Sim, e geralmente, quando essa pessoa morre, a instituição começa a derivar como um navio sem motor, um navio grande sem motor, à deriva, levado por qualquer corrente que o conduza. Sim. Então, quando você pega as igrejas protestantes que surgiram do lado alemão, especificamente da Alemanha, daquela região histórica, sabe que é Martinho Lutero, o grande reformador, e as igrejas presbiterianas e outras denominações que se desenvolveram a partir desse movimento. E por aí vai. Todas elas vieram de alguém, de um fundador ou de um grupo de fundadores. Esse é o ministro original, a figura central que deu início a tudo isso. Você entende? Isso então leva a uma instituição. E a instituição, como a igreja presbiteriana, é uma grande instituição. É a segunda maior igreja em Gana,
A presbiteriana é a igreja mais antiga dentro dessa grande instituição. Mas você pode nunca estar conectado à verdadeira fonte do ministério. Então isso é algo com o qual você deve tomar cuidado porque, como eu disse, acabei de conhecer algumas pessoas. Elas estão em Gana há 4 anos. Vieram à igreja. Ficaram impressionados. Disseram: uau, tem alguém que frequenta esta igreja? Venham. Este lugar é diferente. Essas pessoas viajaram de outro país estudar 4 anos. E eles fazem parte da instituição. Mas você vê o profeta, ou o líder, ou a pessoa espiritual, sabe a quem eles precisam estar conectados. Para que, quando alguém perguntar, de onde você tira essas coisas? Você tem uma resposta, como Jesus respondeu. Quando perguntaram: você sabe? Você conhece João Batista? Resposta: e por que eles o mataram e o deixaram de lado? Não quiseram responder a pergunta. Eu também não vou responder a sua pergunta. Então, estou dizendo isso. Você pode ter. Por isso que eu instituí: honre o seu profeta. Com muita confiança. Com muita confiança mesmo. Estou ensinando toda a igreja a honrar o profeta porque isso é diferente da instituição. A instituição nasce a partir do. Dei origem a muitas instituições. Igreja, denominações, escola bíblica na casa, hospital, escola primária, escola secundária, orfanato, cruzadas, instituições de caridade, livros, muitas instituições. Tenho tantas instituições que fundei. Sim, mas você pode trabalhar nessas instituições ou estar em alguma instituição e não ter nenhuma conexão. E quando isso acontece, você não é beneficiado e nunca se beneficia. Sim. Agora, se você olhar para Colossenses capítulo 2, vejamos o versículo 18. 1 Colossenses 2, 18. Que ninguém vos engane ou vos desvie de vossa recompensa mediante humildade voluntária. Sabe, há pessoas que têm esse senso de humildade. É como se, sabe, o homem não fosse tão importante. É Deus quem é importante. O homem não é tão importante. Existem muitos homens, mas você não pode dar à luz uma igreja. Isso é algo espiritual. Você não pode dar à luz uma igreja e a obra de Deus só com ideias democráticas. Não é uma democracia. Então existe essa humildade falsa. Sabe, essa humildade de mentira que você vê nas igrejas e entre as pessoas dizendo: ah, sabe, não é isso ou aquilo. Não, ele diz: um homem não é lá essas coisas. Na igreja, não exalte. Por isso que não tem parte. Se você pegar alguns profetas, não há dúvida sobre quem é importante ou honrado ali. É por isso, veja, eles estão fazendo igrejas carismáticas. Igrejas carismáticas fizeram igrejas ortodoxas parecerem igrejas. Quando as igrejas carismáticas surgiram, era como se todo mundo estivesse indo para lá. Esse homem de Deus está aqui, esse está aqui. As igrejas estavam crescendo e se autodenominavam igrejas. Naquela época, eles nem sequer cantavam louvores. Sabe, nada como tambores, cantos ou palmas, nada. E era como se a igreja carismática soubesse que algo estava acontecendo. E agora é isso que eles estão fazendo. Porque há apenas um homem. Não há nenhuma instituição, nenhum Deus, de qualquer coisa lá. Um homem. Ela fala e é isso que ela é. E eles têm multidões enormes. As igrejas carismáticas são menores. Eles têm mais pessoas que as igrejas carismáticas. É enorme. Em todos os lugares. E a maioria dos pastores fala mal deles, assim como eles falam mal de nós. Sim, a falsa humildade voluntária continua e a adoração de anjos continua.
transformando-se naquilo que não viu, em vão se ensoberbecendo em sua mente carnal. Não estamos aqui para coisas carnais. Não se trata da carne, de coisas carnais. É espiritual. O cristianismo é espiritual e a humildade precisa ser verdadeira. Quando Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, e hoje isso se cumpriu, não era orgulho. Ele disse, parem de ser falsos. Quando ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, quando encontraram alguém, eu sou o vidente. Sou o único. Sim, sou eu quem você está procurando. Nem toda a igreja. Eu não sou ninguém. E a igreja é algo que todos nós comparecemos. Então, em vez dessa falsa humildade, Paulo anuncia continuamente, o apóstolo Paulo, Colossenses, capítulo 2. Por favor, volte. Versículo 19. Olhe para alguma coisa. Versículo 19. Não segurando a cabeça. Veja, nós não queremos segurar a cabeça de onde? Sempre que há uma cabeça. Nós não teremos. Nós não precisamos da cabeça. Até mesmo a organização está lá. Nós nem precisamos da cabeça. Não segurando a cabeça da qual todo o corpo. Ok, vamos dizer até mesmo. Nós nem consideramos as pessoas como cabeça. Vamos supor que você nem considere a cabeça como cabeça, mas continua dizendo, de onde todo o corpo, por juntas e ligamentos, que são conexões, recebe o devido suprimento de alimento. Então, você é ministrado, nutrido pela sua conexão da junta que você tem com a cabeça e com as outras partes do corpo. Então, quando há um homem de Deus ou uma unção e você não consegue estabelecer uma conexão ou uma junta e um ligamento, não existe nada como suprimento de alimento. É por isso que todas as missões que estão desconectadas por qualquer meio são apenas fracassos. Todas elas. Porque eles não estão de forma alguma conectados e, portanto, não são nutridos. Ele diz que onde o alimento é ministrado, o alimento é cortado. Quero dizer, se você tem algo que não é nutrido, nem a grama é. Não, isso muda a testemunha. E a nutrição vem das articulações que estão estabelecidas. Sim, entrelaçados juntos. Então, entrelaçados juntos. Se você já soube, tricotar é uma conexão intrincada, não é só uma faixinha. Nós somos conectados pelo mesmo nome. Somos Lighthouse ou somos seja lá o que for, existem várias ligações intrincadas. Olha só, diz cresce com o crescimento de Deus. Você vê eles murchando. Sim, 10 anos. Você tem 70 pessoas. 10 anos. 12 anos. Você vê 60 membros. Anos. 4 anos. 14 membros. Anos e anos vão passando. Eles não estão conectados a algo. Por isso, não são nutridos. E eles não crescem com o crescimento de Deus. Eu não estou lendo o versículo direito. Talvez eu não esteja lendo bem. Talvez eu não consiga enxergar o inglês que estou lendo. Muitas pessoas não têm conexão. Você conta a eles, comunica. Diga você a eles. Por que eles simplesmente não ficam sentados ali, como estátuas e monumentos? Sim, em todo lugar. E como eu disse, você pode até estar no meio de uma multidão, mas a conexão espiritual não existe. Não está lá. Não existe. É por isso que eu instituí. Honre seu profeta. E espero que todas as igrejas e todos cumpram isso. Vocês precisam mais de mim do que eu de vocês. Ninguém aqui pode cuidar de mim. Ninguém aqui pode cuidar de mim. As pessoas não entendem conexões espirituais. Sim, as pessoas entendem. Na verdade, existem conexões espirituais. Olhe para o versículo. Ele diz, não segurando a cabeça. Primeiro de tudo, nós não queremos segurar essa cabeça.
Então, nós não queremos conhecê-lo. Temos nossa própria filial local aqui. Eu estava conversando com os pastores do Quadês, o outro, o bispo. Eu estava dizendo a eles que essa é a minha igreja. Eu disse a ela que é a minha igreja. Eu prego todo domingo há muitos anos. É a minha igreja. Eu conheço o primeiro passo, conheço o segundo passo, conheço o terceiro passo. Você não pode me ensinar nada sobre a igreja, não há nenhum problema. Mas eu estava apontando que o que estou te dizendo é verdade. Mas você pode ter pessoas na igreja, então não precisamos. A gente não sabe, não quer segurar a cabeça. Mas é da cabeça que o corpo, pelas juntas. Então, digamos que eu nem sou a cabeça, que eu realmente não sou a cabeça do corpo todo. Mas na igreja local, uma das juntas se torna a cabeça. Como a articulação do cotovelo é uma junta para esses dedos. Lidando com amputações e obter um membro, a junta é chave. Precisa de uma junta para consertar uma perna. Por que estamos fazendo? É um projeto que estamos realizando. Você precisa de algo especial. A junta é especial, move para frente e trás e pode ser controlada. É diferente da parte reta. A parte mais importante é conseguir uma junta. Quando você vê pessoas vendendo pipoca sentadas no B, você poderia muito bem estar fora. Você nem sabe o que está fazendo aqui. Espero que você entenda do que estou falando. A gente nem entende o que você está fazendo. Por que você está aqui? Ou até, por que você está por aqui? Ou você vem para uma escola bíblica. O líder está presente. Você não se interessa em fazer parte da igreja. Sim, e os anos passam por isso. Então você não entende nenhum motivo básico de ter vindo de tão longe para conseguir uma ligação espiritual da qual você será alimentado e crescerá cada vez mais. Você será unido e crescerá com o crescimento de Deus. Efésios 4:15. Olhe para isso. Veja Efésios 4. Falando a verdade com amor, você pode crescer. Sempre que você não fala a verdade, você não cresce. Relacionamentos onde você não fala a verdade não crescem. Sim, se você não fala a verdade, nem toda a verdade não é legal. Às vezes não é legal, mas se você não falar a verdade, o relacionamento nunca irá crescer. Nenhum relacionamento cresce sem que se diga a verdade. Sim, se você está sorrindo e todo dia dizendo oi, você está bonito, ou está bonito, ou está bonito, mas ele está fedendo e você não fala. Seu relacionamento nunca vai crescer. Falando a verdade em amor, você pode crescer em todas as coisas. Quem é a cabeça? Até mesmo Cristo. Versículo 16. Olhe para isso. De quem todo o corpo, bem ajustado, se une. Você vê porque você não estabeleceu uma ligação espiritual. Olha, você pode até sentar aqui na igreja, mas não vai estabelecer uma conexão. É verdade. Sim, todos os pastores que você conhece, bispos, são meus. Eles foram meus pastores. Em Togo, o bispo Cacra foi meu líder de jovens. Hop Richard era meu líder de oração. Ele era chamado de irmão poderoso. Quero dizer, o pastor Jô. Olha, por favor, vamos falar sério. Todas essas pessoas são meus filhos. Sim, eles são meus filhos. Está chovendo? Vem, volta. Volte logo. Estamos fechando compactado. Você está realmente ouvindo? ILT, break time igual 0.5S e GT, por meio da qual cada membro, conforme a justa cooperação de cada membro, faz o crescimento do corpo e a edificação de si mesmo em amor. ILT, break time igual 0.5S e GT. Você está realmente ouvindo? Sim. Então, quando você observa, pode ver claramente que uma junta ou uma conexão deve fornecer algo. E você não recebe algo quando não está conectado.
A coisa pode até estar lá, mas você não está conectado a ela. De acordo com o funcionamento eficaz e harmonioso na medida de cada parte. Assim, isso faz todo o corpo crescer. Então, o corpo é forçado a crescer por essas conexões. Então, você precisa estabelecer uma conexão profunda e significativa entre você e qualquer depósito espiritual ao qual Deus queira que você esteja conectado, de forma plena e verdadeira. Caso contrário, não é nada. Você é apenas um funcionário em uma instituição que não é nada. Instituição não é nada. Estamos falando de algo real, mas ninguém me colocou aqui. Ninguém me autorizou. Nós te nomeamos. Nos lugares onde estive, onde poderiam ter me escolhido por vocação. Eles nunca sequer me escolheram para ser membro do comitê. Agora, exatamente porque eu li os versículos que nós lemos, por que eu os li? Tudo está conectado a essas conexões espirituais. Eu li 2 ela 1 quando Jesus veio. Veja, Jesus estabeleceu uma conexão entre ele mesmo e João Batista, indo até onde João Batista estava. E se você for a Israel, você vê onde o rio está. Mesmo hoje, ele é isolado e completamente separado de Jerusalém, de Jericó, fica do lado de fora. É um rio muito lamacento, bem longe de Jerusalém, longe de qualquer lugar. E foi lá que João Batista decidiu fazer sua base. E Jesus Cristo foi até lá. Então, a sua falha em ir a certos lugares realmente mostra a sua falha. Você nem sequer tem o mínimo de bom senso espiritual para estabelecer uma conexão profunda e significativa entre você e aquela unção espiritual poderosa que está ali presente. Espero que você esteja entendendo o que estou dizendo. Jesus veio da Galileia. Veja, se você souber a Galileia e o Jordão, para ser batizado, onde está o local que foi identificado onde Jesus foi batizado? Você pode verificar. Você precisaria ficar 2 horas em um carro, dirigindo rodovia no deserto. Isso é hoje, 2000 anos depois, como a população existe. Ele veio da Galileia para o Jordão, até João. A Galileia fica perto da fronteira com a Síria. E este é o Jordão, em outro lugar. Então, quando você vê pessoas dizendo, não podemos vir para a reunião de ex-alunos, não podemos vir para isso, é muito longe, não podemos ir até lá, venha, é isso. E é por isso que eu digo que tem gente que está presente numa multidão. Elas não viriam a menos que fossem chamadas. Todo mundo tem que ir. Então você vem só para marcar presença. Você veio para marcar presença. Você sabe como é quando vai a um velório e quer que foi, ou a um casamento que esteve lá. Enquanto isso, você estava tirando selfies, conversando, batendo papo. E quando eles chegam, você guarda o celular, faz cara de triste e aperta a mão deles. Que vergonha! Eu disse para alguém que estava triste durante um funeral. Só 9 pessoas estão tristes aqui. Não se engane. Só 9 pessoas estão tristes. Nunca mais de 9 pessoas tristes. Todo mundo ali está para aparecer por outro motivo. Só 9, até mesmo 9. A gente até se pergunta se você consegue 9 conexões espirituais. Alguns de nós estão completamente desconectados. Jesus veio, tinha a mensagem de João Batista. Desde o versículo 1 começa a dar sua mensagem. João Batista pregando no deserto.
Isso. Mensagens. Arrependam-se. Depois, o batismo. Ele até seguiu algumas das instruções. Qualquer um que tenha mudado de ser um homem perverso, cujos pecados vão ser perdoados, dê um passo à frente. E Jesus, então, levantou a sua mão e veio com muita humildade e reverência. Posso dizer-te a maioria dos fracassos e da pobreza. E a pobreza vem do orgulho. Se me virem levantar a mão, não pensem que já fiz isso antes. Eu já fiz. Você se explica. Não precisa se explicar. Não tem espaço para isso. Você só quer explicar o porquê. Não é exatamente o que você está dizendo. Não é exatamente o que estou dizendo. Mas é o que estou dizendo. No geral, não é verdade? Se você está aqui, sabe que está sujo e agora vem e vê Jesus sofrendo, vindo à frente. Alguém tão justo que você nem deveria tocar nos pés dele. Então, conexões espirituais são estabelecidas indo. Conexões espirituais são estabelecidas ouvindo. Conexões espirituais são estabelecidas obedecendo às coisas mais simples e básicas. Se você sabe que é um pecador, venha à frente. Batizando, sem roupa para trocar. Demais. E então, Samuel. Veja, Saul estava procurando suas cabras. Ele não conseguiu encontrar suas cabras. E ele precisava estabelecer uma conexão entre ele e esse profeta para que tudo que o profeta carregasse pudesse beneficiá-lo. Se não houver, o profeta está andando por aí o tempo todo. E o que acontece é que a unção que ele carrega vai passando por todo lugar. Vamos falar sério. Não é que isso esteja sendo dissipado. Quando Jesus estava andando, ele viu a mulher com fluxo de sangue. Havia tantas pessoas tocando nele, mas uma pessoa conseguiu se conectar ao poder. Ela veio por trás, no meio da multidão. Ela tocou na roupa dele, pois ela disse: se eu tocar na roupa dele, serei curada. Ela veio, ela tocou, ela famou, ela acreditou, ela ouviu falar dele. Ela veio por trás dele, tocou e fez a conexão. Esses exemplos e outros eram institucionais. Você foi nomeado como qualquer coisa, nomeado como decepcionado neste ponto. É por isso que, quando estávamos nomeando pastores ontem, eu disse a eles para nunca se deixar enganar por esse certificado. Isso é quase sem sentido. Não é que não tenha significado, mas é quase sem sentido. Não há ligação entre você e a unção, a verdadeira unção a essas instituições. Profetas não têm. Eles não têm uma instituição para organizar ou administrar. Você nem vai ver isso. Ele mesmo é a instituição. Então, alguns saus disseram: vamos levar uma oferta e ir até o profeta. Assim, para estabelecer algum tipo de relacionamento, ligação ou algum tipo de conexão. Quero dizer, porque somos apenas pessoas na cidade. Não há ligação, não há relacionamento. Não há nenhuma articulação que faça com que algo seja fornecido. Colossenses 2,19. Que haverá alguma nutrição através da articulação e da faixa. Então vamos fazer uma junção para que possa haver algum alimento a ser ministrado. Então Saul disse: levemos alguma coisa ao profeta. E foi exatamente isso que, quando ele fez, o levou até o profeta. O profeta: eu sou o vidente. Precisa mais do vidente do que o vidente precisa de bodes desaparecidos. Era você que se tornaria o rei quando visse isso. Veja, estamos desconectados.
Vocês são membros de uma instituição, mas estão desconectados do profeta e da unção que está na casa. É por isso que estamos prosperando e prosperando. E as pessoas estão nisso e não estão prosperando. Eles são membros da instituição, mas não estão conectados à unção que é a casa. A unção na casa é livre de dívidas. A prosperidade é livre de dívidas. É dinheiro. Aumentou. Cresceu. Fiquei em primeiro, depois com 300. Agora estamos em 5.000. Somos maiores que os CADs fisicamente. 5.000, sim, com o peito para fora. Você pode ver o peito de plástico. Estamos lotados até do lado de fora. Aqui estamos expandindo para esse lado. Sim. Escuta, explico que as pessoas não estão se conectando com algo que está ali. Você vê alguém 14 anos e ele tem 60, 70. 60 pessoas, ele não consegue nem te dar $400. Ele não consegue nem comprar uma passagem para ir a lugar nenhum. Vocês não estão realmente conectados. Você não obedece. Você não segue. Você diz batizar. Não consigo batizar. Agora você diz que é isso. Você não pode vir. Não pode se comunicar. Não pode fazer nada. É verdade. Para estar no meio de uma multidão. Sou mais próximo do bispo Preachard em Londres do que de muitos aqui em Dana. Eu os vejo, mas sou mais próximo e conectado a ele. Depende de você se quer ser institucional ou pode ser espiritual. Por isso disse a minha igreja mundial, deixem que membros conheçam. Sou profeta, sou apóstolo, fundei a igreja. Eles devem conhecer líder. Eu não. Não os enganem aí onde vocês estão. Não os enganem em algum lugar e quando eles não sabem, como na igreja metodista. Eu falei que se a igreja metodista se conectasse com John Wesley, seria uma igreja diferente. John Wesley era um homem de cruzadas, sinais e maravilhas. Um reverendo sinais e maravilhas com pessoas gritando e rolando por todo lado. O mais próximo disso que você dizer nosso tempo será Reverend Eastwood. Como em termos de quando ele está pregando. Sim. Não sei qual método esse padre ou bispo. Você pode comparar ao reverendo Eastwood. Ele não conseguiu pregar por causa dos gritos e berros enquanto ministra. Sim. João Wesley, vai e leia. Ele costumava ficar em cima de túmulos para pregar. Eles não o deixavam entrar na igreja. Igreja oficial. Ele ficava em um cemitério, nesse lugar, e pregava. Fique de pé, Pai. Obrigado pela bênção da tua palavra. Obrigado pelas conexões espirituais. Sim, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Existe uma conexão entre mim e Kenneth Hagin. Ah, sim. É por isso que Deus recompensou, porque eu não tinha como falar com ele. Eu não falei com ele. Até mesmo Benny Catherine Kuhlman. Ele disse que já falou. Ele me contou. Eu estava sentado com ele no restaurante aqui. Aqui embaixo. Só nós dois. Eu estou sentado aqui. Ele sentado aqui. Ele disse que nunca tinha encontrado ela antes. Ele nunca conheceu Catherine Kuhlman, nem conversou com ela antes. Nunca. Mas a conexão espiritual, não é difícil ver que existe uma ligação entre eles. Sim. Então é por isso que Deus colocou na minha mão e disse, vá até ele, Kenneth, e entregue isso para ele. E ele ainda trouxe uma conexão física, um aperto de mão e uma bênção. Definitivamente uma união, um elo. Sim, eu sou uma das pessoas que carrega esse manto de Hagin. Eu estou carregando, é óbvio. Sim, carregando. Existe uma conexão entre mim e Bonnke, que são as maiores cruzadas na África. Eu não preciso dizer todas essas coisas. Sim, que estão acontecendo. Não tem cruzada acontecendo. Qual cruzada?
em andamento. Sim, nossos livros. Isso é Hadding. Esse é o manto de hoje. Você pode ensinar. Essas são as igrejas. Eu estou ensinando as igrejas. Esse é um homem. É algo espiritual. Você pode fazer essas coisas fisicamente. Você precisa manter ou alcançar um tipo de conexão. Por isso, qualquer tipo de barreira entre você e a pessoa que carrega a unção é algo muito ruim para você. É uma barreira. É algo ruim para você. Você vai estar por perto, mas não vai estar conectado a isso. E quando não estão conectados, você não recebe nada. Então Deus organiza as coisas e eu quero que a gente respeite as leis espirituais. Essas são conexões espirituais. Eu não escrevi a Bíblia, está escrito lá para nós. Se você acessar a unção que está sobre mim, você nunca ficará sem dinheiro. Você vai construir igrejas, vai pregar, vai ensinar, as pessoas vão até. Você não conseguirá fazer mais que você fazer. Pai, obrigado pela bênção. Que a tua santa palavra toque cada vida com conectividade espiritual. Nós te damos louvor em nome de Jesus.